Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje vamos ver que as antenas do ALMA do ESO no Chile, junto com dados do Hubble, conseguiram detectar a fusão de galáxias mais antiga, ou uma das primeiras fusões de galáxia que pode ter acontecido no nosso universo. Vamos entender tudo isso, a importância de tudo isso. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, vamos passar aqui uns 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante, relevante que acontece no nosso universo. Hoje eu vou falar para vocês sobre o processo de fusão de galáxias. O processo de fusão de galáxias pode ser considerado um dos processos fundamentais para a evolução de galáxias no nosso universo. Isso mesmo. Normalmente a gente tem galáxias muito grandes que acabam engolindo galáxias menores, e tem casos também em que galáxias que têm o mesmo tamanho acabam colidindo e formando uma galáxia muito maior. A nossa galáxia, a Via Láctea, já passou por muitos processos desses de canibalismo, né, onde ela se alimentou de galáxias menores, e no futuro ela vai passar por um processo de fusão, quando ela vai colidir com a galáxia de Andrômeda, que tem mais ou menos o mesmo tamanho, a mesma massa que a nossa galáxia, e aí as duas vão se transformar numa galáxia muito maior. Esse processo ele é visto, eu já trouxe aqui para vocês, o Hubble tem até um livro do Hubble que é muito legal, que é só sobre fusão de galáxias, ele observando várias fusões de galáxias pelo universo. O que fica muito claro, então, é que se a gente quer, ou se os astrônomos querem entender como que funciona a vida de uma galáxia desde o seu processo de formação e a sua evolução, é claro que eles precisam entender como que acontece esse processo, como que acontece a fusão. E a melhor maneira de você entender isso é observar muitas fusões, e até mesmo fusões que aconteceram quando o universo, no que a gente chama de universo primordial. Essa é uma grande questão para os astrônomos, né? Quando que esse processo de fusão de galáxias começou? Será que lá no comecinho do universo a gente tinha esse processo de fusão de galáxia? Se isso acontecer e a gente estudar, a gente pode entender não só como as galáxias evoluíram com o tempo, mas como o próprio universo evoluiu, já que as galáxias podem ser considerados aí os blocos fundamentais para a existência do universo. E atrás disso, e hoje, né, os astrônomos têm a sorte de ter grandes equipamentos à sua disposição, equipamentos que permitem que eles façam esse tipo de estudo. Por exemplo, as antenas do ALMA do ESO no Chile, o telescópio espacial Hubble, entre outras tantas ferramentas que eu trago aqui para vocês sempre. E usando as antenas do ALMA, os astrônomos miraram para uma galáxia específica localizada a 13 bilhões de anos-luz de distância da Terra. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que essa galáxia tem aproximadamente 13 bilhões de anos. Ela se formou 1 bilhão de anos depois do início do universo, do que a gente considera como início do universo. Ou seja, é uma galáxia lá muito primordial, uma galáxia que está desde que o universo existe. E isso é muito importante, estudar esses objetos é muito importante. O que eles fizeram então? Apontaram as antenas do ALMA para essa dita galáxia. Essa galáxia, vocês sabem, ela tem um código, um nome, né? O nome dela não tem um nome bonito como Via Láctea, mas o nome dela é a B1465666, que fica localizada então na constelação da Sextante, a 13 bilhões de anos-luz de distância do universo. Quando você aponta o ALMA para lá, o ALMA é uma antena, é um radiotelescópio, ou seja, ele faz detecções nos comprimentos de onda de rádio. No caso do ALMA, nos comprimentos que a gente chama milimétrico e submilimétrico. Isso é importante porque determinados elementos químicos, né, você tem emissões, linhas de emissões no espectro nesses comprimentos de onda, nessas frequências. Então você consegue observar isso. Então o ALMA foi apontado para lá,
as antenas todas, e o ALMA conseguiu detectar emissões de oxigênio, carbono e poeira proveniente dessa galáxia. Os astrônomos começaram então a estudar essas emissões, juntaram a essas observações do ALMA dados que o Hubble já tinha observado dessa galáxia. O Hubble consegue ver até um pouco mais longe, né? Mas essa é uma galáxia que ele consegue estudar também. Então os astrônomos juntaram as medidas que eles fizeram agora recentemente com o ALMA com os dados que o Hubble já tinha para poder então chegar à conclusão do que eram aquelas emissões. Quando eles começaram a estudar aquelas emissões, e até nos dados do Hubble, eles já tinham visto ali duas aglomerações, tá? O pessoal chamando duas bolhas, dois blobs, né, de matéria ali que estavam fazendo essa emissão. Com o ALMA junto, né, com os dados do ALMA junto com os dados do Hubble, o que os astrônomos conseguiram fazer foi o seguinte: eles detectaram essas duas aglomerações, vamos dizer, aglomerações de estrelas, emitindo esses elementos que o ALMA detectou, e eles conseguiram calcular a velocidade das emissões. Como as velocidades são diferentes dessas duas aglomerações, eles chegaram à conclusão, então, que elas vinham de um lugar só, de uma galáxia só, porém de uma galáxia que passou por um processo de fusão. É como se ela estivesse num estágio ali inicial, um estágio evolutivo inicial. As galáxias tinham acabado ou estavam terminando ali o processo de fusão. Então eles conseguiram ver duas emissões em velocidades diferentes, o que fez com que eles matassem a charada de que o que eles estavam vendo, na verdade, eram duas galáxias se fundindo há 13 bilhões de anos atrás. É algo realmente impressionante o que o ALMA consegue fazer. Os astrônomos ainda conseguiram calcular a massa estelar dessa galáxia, que é uma massa 10% apenas da massa estelar da Via Láctea, mas a taxa de formação de estrelas nessa galáxia é 100 vezes maior do que a Via Láctea, o que é um outro indicativo de que o que eles estavam vendo era uma fusão de galáxias, porque uma das características quando você tem duas galáxias se fundindo é que você aumenta a quantidade de poeira e gás, ou seja, você aumenta ali o suprimento de matéria-prima para a formação de estrelas. Então, quando você tem uma fusão de galáxias, normalmente você observa um aumento na taxa de formação de estrelas, e foi isso que eles conseguiram observar também. Isso aí faz com que essa detecção seja a detecção, uma das primeiras, né, fusões de galáxias que pode ter acontecido no universo, ou melhor dizendo, a fusão de galáxia mais distante já observada no nosso universo. Isso aí tem um papel fundamental para a gente poder entender como que acontece todo esse processo. Óbvio, o pessoal estuda, eles sabem mais ou menos como que isso acontece, mas observando mais exemplos, e um exemplo tão extremo como esse, um exemplo tão distante como esse, faz com que eles possam entender ainda mais esse processo de fusão. O que é importante para eles entenderem como as galáxias se formam, porque as galáxias vão se formando através ali de fusões de aglomerados globulares e tudo mais, elas vão crescendo e evoluindo à medida que elas engolem outras galáxias, à medida que elas se fundem com outras galáxias, e tudo isso, como as galáxias são o bloco fundamental do universo, faz com que o universo também evolua de uma certa maneira. Então tudo isso eles vão conseguir estudar a partir de agora. Eles não vão parar esses trabalhos, eles vão continuar observando essa galáxia atrás de outros elementos, por exemplo, o nitrogênio, o monóxido de carbono, que são elementos também muito importantes para que eles entendam os processos que acontecem nessa galáxia. Então tá aí um trabalho excepcional feito com o ALMA, feito com o Hubble, detectando uma fusão de galáxias a 13 bilhões de anos-luz de distância, ou a 13 bilhões de anos atrás no universo. Então tá aí uma das primeiras fusões de galáxias que pode ter acontecido no universo. Pode ser que naquela época ali do universo acontecessem muitas fusões. Os astrônomos têm essa pista, né, que antigamente as galáxias se fundiam muito mais. Hoje a taxa de fusão tá meio estacionada, ou tá menor do que era antes. Existe tudo isso, mas isso é preciso observar para comprovar o que se pensa. Igual eu falo, na teoria, no papel, tudo é lindo. Quando você começa a observar, começam a aparecer as surpresas ou as confirmações daquilo que você está observando. Então tá aí mais um belo trabalho do ALMA, esse instrumento aí que realmente, junto com o Hubble, revoluciona
muitas áreas da astronomia. Muito bem, então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo do canal ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto diuturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!